assim, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós temos muitos assuntos que a Bíblia vai tratar. Alguns assuntos são mais tranquilos, outros são mais polêmicos, né? A gente tem a soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação, a gente tem muitos assuntos. Por exemplo, a gente tem a graça, a gente tem a justificação, a gente tem a glorificação, a gente tem a predestinação, a eleição. A justificação, ela não é polêmica. Agora, a predestinação é. Mas, sobretudo, a soteriologia é um assunto tranquilo. A gente tem a ceia do Senhor, de vez em quando se levanta um ou outro, né, tentando polemizar, mas a ceia do Senhor, ela é tranquila, um assunto tranquilo. Se bem que tem um ponto, né, que a gente já pregou sobre isso, que é polêmico, mas tem a ceia. A gente tem os dons espirituais e outros assuntos. Alguns mais polêmicos, que causam briga, outros mais tranquilos. Só que tem um assunto que domina de 30% a 40% do conteúdo bíblico. E esse assunto é o fim. Inclusive, o o Antigo Testamento, Isaías, vai falar que Deus anuncia o fim desde o começo. Desde Gênesis, o fim está sendo proclamado, está sendo anunciado. O fim, ele vem. Só que, não só dentro da igreja, tem muita gente que está esperando esse fim. Tem muita gente que é muito apocalíptica, né? Tem muita gente que traz teorias e mais teorias. A gente conversava no sábado, né, sobre um tempo onde tinha aquele DVD, lembra? O Prepare-se, que era aquela coisa verde, né? Aquela coisa sinistra. Não sei se o irmão já viu, umas coisas assim horrendas, né? Aí falava dos Illuminati, da maçonaria. É verdade? Eu não vou falar que não. Mas quando eu falo isso, eu não estou tentando te induzir a acreditar. Eu realmente não sei se é verdade, porque eu não tenho uma prova que existe os Illuminati, as famílias que dominam o mundo. Parece que tem, e ao mesmo tempo parece que não tem. Só que o problema do tempo do fim, esse assunto, a escatologia, o problema é que a gente tenta criar um enredo que a gente não tem como descobrir. Eu tenho condições hoje de saber quem é o anticristo? Só nessa semana eu ouvi falar que era o Donald Trump, ouvi falar que era o genro dele, eu nem sei quem é o genro dele. Eu não faço a menor ideia, mas parece que é um camarada muito importante no mundo. Já ouvi falar que é o Putin, já ouvi falar que é o dos Estados Unidos, os Estados Unidos não, o da França. Qual é o nome do da França? Macron. Já ouvi falar que era o Macron, é uma galera aí. Eu não sei, às vezes eu acho que o anticristo deve ter uns 9 dedos, né? Brincadeira à parte, eu não tenho condições de dizer. Eu não tenho por que ficar tentando adivinhar quem é o anticristo.
se tem famílias dominando ou não. O que eu tenho condições de fazer, e todo cristão precisa fazer, é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia vai dizer. Por exemplo, a Bíblia me manda meditar nela de dia e de noite. O que isso quer dizer? Eu tenho que ser constante na minha meditação bíblica. A Bíblia, ela manda eu orar sem cessar. Eu tenho que orar constantemente. A Bíblia manda que a minha fé não esmureça. A Bíblia manda que eu confie no Senhor de todo o meu coração. A Bíblia manda que eu honre a minha futura esposa e que eu seja fiel a ela. A Bíblia manda que eu crie aqueles que serão, não sei se tanto no plural assim, vamos ver, os meus futuros filhos, que eu cuide, que eu proteja, e os irmãos igualmente, e por aí vai. Eu não tenho que teorizar ou criar uma nova doutrina. As teorias das conspirações, ou a teoria da conspiração, ela é um problema, porque a gente acaba criando muita antipatia à escatologia, não é? Ou vocês vão dizer que a gente sempre foi de boa com a escatologia. Alguns aqui saíram de um contexto, né, aonde isso era martelado. Eu compartilhei com o irmão naquela segunda-feira, né, aonde se tentava arrumar uma data para a volta de Jesus. Só aqui de supetão eu não anotei isso. Eu lembro que Jesus ia voltar em 2009, depois ele ia voltar em 2012, tanto que teve o bendito do filme, né, lá dos maias e dos incas, né? O 2012, né? Lembra do filme? Filme horrível, horroroso. Aí depois Jesus ia voltar, se não me falha a memória, teve até profecia, eu não estava lá à época, em 2016, depois ia voltar em 2017, depois ele ia voltar 17 de setembro de 2018, alguma coisa assim, era um dia lá de setembro, ou 21 de setembro, foi um alvoroço, aconteceu, foi nada. Tinha um camarada no YouTube com um canal, que ele estava dizendo que o arrebatamento ia acontecer dia 21 de setembro, eu acho que era isso, de 2017. E bom, a menos que eu não seja crente e os irmãos também não sejam, não aconteceu o arrebatamento. As crianças estão aí para não deixar a gente mentir. Então, amados, isso causa um problema, e eu creio que isso é uma armadilha do diabo para nos afastar desse assunto que é tão importante. Jesus, ele especifica e mostra que existe uma importância para que a gente observe esse assunto. Por exemplo, em Mateus 24, ele fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, ou seja, ele está falando, quando a gente vê aquilo que Daniel profetiza em Daniel 9, que é o anticristo, a gente vai entender que o fim está próximo. Opa, então eu tenho que entender o que a profecia está falando, para quando a profecia estiver se cumprindo, eu conseguir entender. Ou seja, existe um incentivo bíblico, existe um incentivo do Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda a era e a estação que a gente esteja passando. Então, o que você tem que fazer? Você rejeita toda teoria de conspiração, toda tentativa de determinar uma data para a volta de Jesus, toda loucura que a internet tenta criar a respeito da escatologia e do fim do mundo. Só que você vai olhar para o texto bíblico e você vai mergulhar nele e vai entender o que o Espírito Santo quer da tua vida, te comunicando isso. Primeiro, Jesus, ele é bem claro, ele fala: não se deixem enganar. Não se deixem enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Existem alguns que se colocam hoje como Jesus Cristo na terra. Inclusive tinha lá, na Pavuna não tem essas coisas, em Jardim América tem. Tinha uma tal igreja do Jesus Cristo Hombre, não sei se você teve conhecimento disso. O camarada, ele dizia que era o próprio Cristo. Ele tinha uma igreja lá em Jardim América. Só que ele morreu. Ele morreu. O Jesus que vem, ele vai remir essa terra. Ele vai estabelecer o seu milênio quando ele voltar.
mas ele morreu. Tem outro aí, que aquilo para mim é comediante, né? Ele tinha que se juntar lá com os 4 amigos, o pessoal do stand-up, né? Para fazer comédia. O nome dele é Henri Cristo. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Ele tem até as Henriquetes, né? O Pânico tem as Paniquetes, ele tem as Henriquetes, para mostrar o quanto ele é um palhaço. E ele é literalmente um palhaço. Ninguém leva ele a sério. Ele tem alguns seguidores, mas nada demais. Só que ele é um exemplo desse feito e dessa profecia que Jesus fez. E ele não vai ser o único. E quando a gente fala que virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, não necessariamente virá dizendo que é Jesus, mas virá com a roupagem de Messias. Virá com a roupagem de Salvador. Cristo é o grego para Messias, que é ungido, que é o Salvador do mundo. Muitos vão aparecer dessa forma, tentando te enganar a respeito do fim e a respeito daquilo que está para acontecer. Mas a advertência de Jesus é: não vá até eles, não os siga. E aqui a gente já tira uma lição muito importante. Não siga a doutrina nova. Não siga a doutrina que aparece com a roupagem de novidade, de o diferente e toda aquela pompa. Não faça isso. A volta de Jesus será diferente da sua primeira vinda, ou seja, a segunda vinda é diferente da primeira. Na primeira vinda, como ele veio? Como servo, humilde. Ele veio como homem. Na segunda, ele não vem humilde. Na segunda, ele não vem como servo. Ele vem como rei. Ele vem como soberano. Ele vem montado num cavalo branco. Na primeira vez, ele veio no jumento, não foi? Nessa, não. Nessa, ele não vem como um jumento. Dessa vez, ele vem montado num cavalo branco, vencedor para vencer. Só que o ponto que eu quero falar com os irmãos, e a minha voz não vai me deixar ir muito longe, é no versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis. Em Mateus 24, Jesus vai falar assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios, ou são o princípio de dores. As irmãs que já passaram, né? Você passou uma vez só, né? Tá faltando, hein? Vamos querer, né? Um pouquinho mais, né? A abençoada ali já está no 3º e eu profetizo mais na tua vida, amém? Não? Acabou, irmão. Que isso? Tem que ter mais filho. Tem que crescer e multiplicar. A contração, ela vem para dar um sinal que o bebê está chegando, não é? Só que conforme vai ficando mais próximo o momento que o bebê vai, do momento do bebê chegar, porque ele já está ali. É importante salientar isso, né? O bebê dentro do ventre é a vida. Quem faz aborto está assassinando. Quem faz aborto está matando. O bebê, ele não passa a existir depois que ele sai da barriga. A partir da concepção, ele já é uma vida. Aborto é assassinato. Amém? Pois bem, conforme vai chegando mais próximo do bebê vir a este mundo, as contrações, elas vão aumentando a sua força e o intervalo delas vai diminuindo. Isso vai dando o sinal: olha, está mais perto, está mais perto, está mais perto. Quando Jesus usa esse termo, é o princípio das dores, ele está fazendo uma alusão a esse momento de quando começa a contração. Ele vai falar que esse princípio de dores é estabelecido por uma sequência, não necessariamente cronológica,
Mas ele fala, vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra. Em Lucas ele fala que vocês vão ouvir de guerras e de sedições. Só que não se assustem. Agora vamos falar das guerras. Hoje no mundo, isso é dado, isso não é teoria. Hoje no mundo tem mais de 50 conflitos acontecendo. Eu vou listar para vocês os que a gente conhece. Guerra que começou entre Israel e Irã. Você viu ontem aquilo acontecendo? Aquela chuva de mísseis indo contra Israel? Aquilo ali é assustador. Eu me lembro quando, há uns anos atrás, começou a ter uma chuva de granizo aqui na Pavu, não sei se o irmão lembra, né, que eu estava na rua, tomei um tecão na cabeça, eu olhei para trás já para tirar satisfação, para ver o que jogaram em mim. Quando eu fui ver, caiu um montão de granizo e fui correndo para casa. Granizo, pedra pequena, eu estava perto de casa. Agora imagina um míssil. O Irã declarou guerra. O Irã, ele tem origem na Pérsia. A Pérsia sempre foi inimiga do povo de Deus, sempre foi inimiga de Israel. A gente vai ver isso em Daniel 9, vai ver isso em Daniel 2, em Daniel 11. Sempre foram inimigos. Esse conflito não é de hoje, só que eles estão tomando força e coragem na força das trevas para colocar aquilo, o ódio que eles têm contra Israel, e pelejar contra eles, destruindo famílias, crianças, mulheres. É guerra. A outra guerra, Israel e Líbano. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele falou, se o Líbano se levantar, eles vão se arrepender. Ele já enviou as tropas, porque eles já estão com as bombas armadas para atacar em Israel. Isso está no noticiário, irmãos. Isso não é teoria. Israel e Hamas, todo mundo viu o que aconteceu, não viu? Aquilo foi um terror. Um terror. A invasão da Rússia contra a Ucrânia, que já tem anos, a guerra não acabou. Ela só saiu do hype, ela só saiu do Trend Topics, ela só não está viralizando mais, mas a guerra está lá. O Donald Trump, ele foi lá e falou, se eu ganhar as eleições, eu dou fim à guerra. Ele falou para o Zelensky, o presidente da Ucrânia. As guerras civis que estão acontecendo no Iêmen, Mianmar e na Síria. O conflito que acontece no Azerbaijão contra a Armênia e outros lugares. São mais de 50 conflitos atualmente. No século XX nunca tinha acontecido, aconteceu a Primeira Grande Guerra. Ninguém achava que aquilo ia acontecer, tanto que chamavam de a Grande Guerra Mundial. Quando eles acharam que suavizou, que acabou, o que veio acontecer? A Segunda Grande Guerra Mundial. Esses países que estão se levantando contra Israel, Israel é aliado dos Estados Unidos e de outros lugares, se eles continuarem se levantando, não é loucura a gente testemunhar a Terceira Grande Guerra Mundial. O mundo está em colapso, o mundo está gemendo, as contrações elas estão aumentando, as dores estão mais fortes. Mas isso não é suficiente para a gente acreditar que estamos no princípio das dores. Não tem problema. Porquanto vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Isso é Mateus 24. E haverá fomes. Só na África tem mais de 1 milhão de crianças que passam fome. Mas é fome aguda. Não tem aquela frase que você fala? E seria interessante você parar de falar, eu também parar de falar. Eu estou morrendo de fome. Por consideração a quem passa fome de verdade, a gente deveria parar de falar. Os dados dizem que eles agonizam de tanta fome. A gente vai trazer aqui, quando tiver oportunidade, a filha do pastor Sandro, que é o pastor que cuida e me discipula, cuida de mim e me discipula. A Manuela, o nome dela também. Ela é missionária. Ela chegou essa semana da África.
Essa semana, se a gente vê os vídeos que ela posta das crianças carentes, as crianças magrinhas, 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 aquilo é assustador. Ela pedindo oferta para algumas coisas tão simples, material ou até de higiene. Eles não têm acesso. É triste. Vai me dizer que não tem fome? No Brasil não tem fome. Tem partido político tentando dizer que no Brasil tem fome e quer colocar a população toda com fome. No Brasil não tem. Você tem lugares mais escassos do que outros. Mas a realidade que tem lá não tem aqui. Só que haverá fome e haverá pestes. Vamos falar das pestes. A pandemia que teve por volta de 2009, 2010, da gripe suína, você lembra? Só que como era um governo majoritariamente de esquerda no mundo, né, não teve todo aquele alarde, né? Mas teve pandemia, isso é peste. Teve a epidemia do ebola, essa é um pouquinho mais recente, né? Não me lembro exatamente o período ali, mas teve o ebola. Teve a pandemia recente do coronavírus. O coronavírus fez o mundo inteiro parar. O coronavírus colocou um pânico no mundo todo. Colocou um desespero no planeta Terra. E isso tudo foi profetizado por Jesus, aonde ele diz que tudo isso é o princípio do fim. Só que, olha só, não se assustem. Não se assustem, porque ainda não é o fim. Tudo isso que tem acontecido é uma promessa para mostrar aquilo que virá. Esse tipo de mensagem não é para você sair daqui em pânico, ou para você achar que amanhã vai cair uma bomba atômica, que inclusive existem 9 países no mundo que tem a bomba atômica. A bomba atômica soltou, já era, acabou tudo. Mas a gente não vai falar disso, não hoje. Não é para você chegar desesperado, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã e fazer como fazia no passado, né, doutor Alexandre? Ah, já que Jesus vai voltar, eu não vou trabalhar, não vou estudar, né? Tu gosta, né? Usava umas desculpas que eu vou te contar, hein? Não é para fazer isso, é para você olhar para isso, você enxergar a verdade do Evangelho. Você olha para a pandemia do coronavírus, você olha para as pestes que tem no mundo, você olha para as guerras que estão acontecendo e fala, isso é verdade. Tudo que o livro sagrado fala é verdade. Eu vou me dobrar diante dele. Eu vou me render diante dele. A Bíblia fala das catástrofes naturais, terremotos em vários lugares. Eu vou te lembrar um estado, e você vai lembrar o que aconteceu. Rio Grande do Sul, alguém lembra? Alguém lembra o que aconteceu lá? E os políticos queridos, que ficaram só politizando, estamos ajudando aqui, e ali, e não sei o quê. Ia lá só para fazer take, só para fazer conteúdo para YouTube e Instagram. Tudo sem vergonha. Você lembra o que aconteceu lá? Curiosamente, queridos, curiosamente, o Rio Grande do Sul, o sul do país, é a região mais, como chama? Que mexe com magia negra, né? É a região que mais mexe com magia negra. E olha o que aconteceu lá, é impossível desassociar ambos os fatos. Lembra o que aconteceu, aquela tragédia anos atrás, a boate que pegou fogo e matou muita gente, qual o nome? Boate? Boate Kiss? Lembra? Dizem as más línguas que aquilo foi um trabalho de sacrifício. Se é ou não, eu não sei. Mas fato é que muita tragédia aconteceu lá. Fato é que volta e meia surge uma profecia ou outra do que vai acontecer
no litoral brasileiro. Você reparou que nos últimos anos o mar tem estado em muita ressaca aqui no Rio de Janeiro e está chegando algumas vezes na calçada, na orla. Já aconteceu, se eu não me engano, em Copacabana, no Leblon, tem entre elas qual é? Ipanema. Já aconteceu. Essas pequenas coisas é para te trazer um alerta do momento em que nós estamos vivendo, que a volta de Jesus, ela está se aproximando e está ficando cada vez mais evidente. A volta de Jesus, ela não é só para a gente pular, ela não é para a gente dizer, não só o pessoal amigo de vocês, que falam, né, que amam o martírio. Tem um amigo meu que está lá naquela região também, que fala de martírio, aquela coisa toda, e fala de uma forma romântica. É para a gente olhar para essa bendita profecia, a gente dobrar o joelho e falar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou vendo, meu Senhor, os sinais. Eu estou vendo o que está acontecendo. E eu trabalho para a tua volta. E eu oro, meu Senhor. Esse é o momento que Jesus ele fala em Lucas, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. É esse o momento. São as pestes acontecendo, são as guerras. Mas Jesus ele é engraçado, né? Ele coloca terror e fala assim: não se assustem, não se assustem. Basicamente o que ele está dizendo, Alexandre, é assim: ainda não é o fim, mas está perto. O fim ainda não chegou, mas o fim está perto. E ele vai chegar. E existe todo um preparo de 2000 anos da igreja para passar pela grande tribulação e testemunhar, conforme está em Apocalipse 11. Tem muitas teorias, eu sei que tem. Mas não negligencie e não volte atrás. E não negue esse assunto poderoso. E no domingo, a gente vai falar sobre a última trombeta. E a gente vai entender a importância que a escatologia ela tem na minha e na tua vida. Quer dizer, se o Senhor permitir e me der voz, nós vamos falar sobre esse assunto. E pensar que isso tudo, que a história conta e que vivemos ainda não é o fim. É só o princípio das dores. Ainda acontecerá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha o final do texto que a gente leu. Versículo 11: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A gente ainda não viu isso. E isso ainda não é o fim. É só o princípio das dores. Mas como nas palavras de Jesus dizemos a vocês: não se assustem, não tenham medo. Tudo isso é apenas para confirmar as palavras do Messias. Ele voltará. Aos que estão dormindo, acordem. Aos que estão sujos pelo pecado, se lavem. Aos que estão em iniquidade, arrependam-se. Aos que não creem, melhor fosse que não tivesse nascido. Jesus está voltando. O fim ainda não chegou, mas está próximo. Está próximo. E ele vai voltar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.